Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e precisamos falar sobre os fundos imobiliários numa estratégia até de aposentadoria para viver de renda. Alguns dias atrás eu gravei aqui um vídeo para vocês falando sobre os melhores fundos imobiliários para 2023 e vocês colocaram várias questões ali, vários comentários e eu vou utilizar esse vídeo aqui de hoje justamente para responder a maioria deles, falar um pouco mais de detalhes sobre esses melhores fundos de 2023 e fazer uma simulação de aposentadoria para viver de renda. Acompanha comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. O meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC. Já aproveita e peço para você se inscrever, são 3 vídeos, toda semana estaremos juntos nessa jornada. Vamos lá! Então galera, já retomando aqui quais os melhores fundos imobiliários para 2023, são aqueles fundos de papéis que tem muitos contratos atrelados ao CDI. Por quê? Porque a taxa Selic para 2023 continuará muito alta. Nesse momento está em 13,75% ao ano e pode ser até que aumente um pouco mais. Então os fundos de papéis, esses que têm contratos com CDI, tendem a performar muito bem para 2023. Eu já compartilho aqui a minha tela para a gente ver exatamente isso, né? Os fundos imobiliários que lucram com a taxa Selic alta são esses daqui principalmente, tá? A gente tem o KNCR11 e o VGIR11. Só para você ter uma ideia, o dividend yield mensal do KNCR11 nesse momento está em 1,11% ao mês. Olha que impactante, mais de 1% ao mês com esse fundo imobiliário. E o VGIR, então, está pagando mais ainda. Nesse momento ele está retornando aí em dividendos para nós acionistas 1,31% ao mês. Bastante alto. Por quê? Porque a taxa Selic está alta, né? O mercado, obviamente, é cíclico, mas a gente tem que tentar aproveitar sempre o melhor cenário. E nesse momento, Selic alta, esses são os fundos imobiliários que vão pagar mais. E até continuando aqui na notícia, a gente consegue ver aqui um ranking, né, mais detalhado. Por quê? Esse site aqui ele pegou as análises de várias corretoras e aí ele deu uma medalha, né, para quem tinha mais recomendações. Então, a medalha de ouro aí está com o KNCR11 e o VGIR11, então que tem como característica em comum serem fundos imobiliários de papéis com muitos contratos em CDI, tá? São a preferência aí dos analistas para 2023. E aí, no segundo lugar, essa medalha de prata, a gente tem empatado aqui um fundo de logística, que é o VILG11, e também um outro fundo de tijolo, que é o HGRU, esse aqui, Renda Urbana, tá? Então, o que a gente vê para 2023? O cenário para os papéis mais otimistas e para alguns fundos de tijolos talvez performem bem, mas a ideia para quem compra fundo de tijolo é mais para o longo prazo, tá? Não pode se restringir para 2023. O HGRU deve performar muito bem ao longo dos 2, 3, 5, 10 anos daqui para frente, o VILG também, mas para 23 os fundos de papéis estarão melhores. Mas não é por isso que você vai colocar todos os seus ovos numa só cesta, né? A diversificação é sempre muito importante e eu já vou começar a responder aqui essas principais perguntas que vocês colocaram. Olha só, muita gente perguntou coisas parecidas com a Karine aqui, ó. Alguém pode me explicar por que esse fundo imobiliário caiu 90%? Mais ou menos esse outro comentário aqui, ó. Esse fundo, aqui falando do VGIR11, começou o ano de 2022 cotado a R$ 99,00. O que aconteceu para hoje está R$ 10,00? Então calma que eu já vou te explicar. O comentário do N aqui foi o que eu achei mais legal, eu até dei risada aqui. Ele foi olhar o histórico do VGIR11 e ele disse que de lá para cá, de agosto para cá, despencou com a força de um meteoro que matou todos os dinossauros. Olha só, gente, então para acalmar todo mundo, o VGIR11 hoje está cotado lá na bolsa mais ou menos em R$ 10,00, 9 e alguma coisinha, né? Então com esse valor você já consegue comprar uma cota desse fundo imobiliário. Quem pesquisou lá para agosto de 2022 viu que a cotação era R$ 100,00, mas isso não quer dizer que caiu tudo isso não, tá, pessoal? Calma, tranquilidade, porque o que aconteceu? Um desdobramento. E eu já vou pegar uma notícia aqui da época justamente para explicar esse ponto, ó. Teve um desdobramento. O que é isso? Quer dizer que foi uma proporção de 1 para 10, tá? Isso foi lá em setembro de 2022. Ou seja, para cada uma cota que alguém tinha do VGIR11 lá naquele momento,
ele ganhou mais cotas, então ele agora tem 10 cotas. Então esse movimento de desdobramento, ele é supernatural, não quer dizer que desvalorizou, só quer dizer que quem tinha uma cota ganhou mais cotas, então tem mais cotas disponíveis no mercado. A cotação continua a mesma, o dinheiro que você colocou naquele fundo imobiliário continua o mesmo. O desdobramento é um processo natural e está aqui já explicado que não houve queda desse fundo não, tá? Ele simplesmente quis que a sua cotação ficasse ali na casa dos R$ 10 mais ou menos. Para isso, ele colocou então mais cotas no mercado. O valor do fundo, o valor patrimonial, o valor de mercado do fundo continua a mesma coisa, só que agora existem mais cotas e aí cada uma dessas cotas agora fica um pouquinho mais barato. E agora, galera, mais uma pergunta aqui ainda sobre o VGIR11, aí, que é um dos fundos mais recomendados para 2023. O Gedivan está dizendo aqui que o preço sobre valor patrimonial aqui desse fundo está 1,01. E aí isso complicaria um pouco as coisas. Então, o que eu tenho a dizer aqui é o seguinte, obviamente a gente não quer pagar caro, né? Porque essa métrica do PVP dentro dos fundos imobiliários mostra que acima de 1, esse fundo está começando a ficar caro, tá? Só que 1,01, na minha visão, ainda não é caro, tá bom? É praticamente o valor justo. O valor justo seria 1. Então, você pegar um fundo que está pagando super bem com o valor justo, não acho uma má escolha. Para mim, começa a ser ruim você comprar um fundo que está com o PVP 1,10, por exemplo. Aí já não me agrada muito. Por outro lado, comprar um fundo imobiliário a 0,9, 0,92 do PVP, aí eu acho bastante bacana. E mais uma pergunta importante aqui sobre fundos imobiliários, olha só. Os meus dividendos mensais estão em quase R$ 30, estou evoluindo nos FIIs, muito bom. Fala sobre uma carteira 100% em FIIs, quais as vantagens e desvantagens. Então esse ponto aqui, ele é muito importante, tá? Eu não recomendo ter 100% do seu patrimônio apenas em fundos imobiliários, tá? Por quê? Basicamente 2 motivos. Você se expõe a um risco sistêmico apenas dessa classe de ativos, os fundos imobiliários, né? Se alguma coisa acontecer, por exemplo, uma taxação de dividendos, você vai ter uma queda na cotação, né? Natural. Para o curto prazo, o investidor vai sofrer. Para o longo prazo, eu acho que não vai ter tanto impacto assim. Agora, se você tiver todo o seu dinheiro apenas numa classe de ativos, fundos imobiliários, qualquer risco sistêmico vai fazer você sofrer. Então, eu sou totalmente a favor de uma diversificação. E o segundo ponto também dessa vantagem é que você aproveita o melhor de cada classe, né? Então, pensando em renda fixa, por exemplo, o rendimento está bom, não tem como não ter tesouro direto também, né? E se a gente pensar nas ações, potencial de crescimento altíssimo. Então, se a gente focar 100% em fundos imobiliários, a gente perde oportunidades, tá? Então, não sou defensor de 100% do seu investimento numa só classe, beleza? E mais ou menos essa pergunta na mesma linha aqui do Neilton, ó. Acho que investir em FIIs é para ter um rendimento mensal, para quem quer ter uma aposentadoria. Excelente. Renda passiva para os fundos imobiliários são sinônimos, praticamente. Quem está visando valorização, o melhor seriam ações, concordam? Eu concordo até certo ponto. Eu acho que o potencial de crescimento, valorização das ações são muito interessantes, mas nem por isso a gente vai ficar apenas numa classe, não é isso? Inclusive, eu vou até compartilhar com vocês aqui um relatório que a Levante preparou sobre os fundos imobiliários em 2023, que tem uma conclusão parecida com essa, né? A diversificação é importante. Por quê? Temos questões de risco fiscal, temos a questão da inflação, dos juros, então faça o download aqui desse relatório porque vai ajudar a responder essa pergunta que vocês estão colocando aqui, sobre o que vai acontecer com os fundos imobiliários em 2023 e também quais são as outras opções, essa diversificação é importante, tá? Faça o download desse relatório aqui gratuito, porque é conteúdo de qualidade para você ter um pouco mais de conhecimento nas suas decisões de investimento, certo? E mais uma pergunta que vocês colocaram aqui, essa daqui rápida, né? O Luciano perguntou, os fundos imobiliários pagam imposto de renda? Então, não se paga imposto de renda sobre os dividendos, tá bom? Por outro lado, se você comprar uma cota por um valor e vender por um valor acima, ou seja, tiver um ganho de capital aqui, aí sim incide imposto de renda de 20%, tá bom? Então, por enquanto, os dividendos, eles são completamente isentos e assim a gente espera que fique por muito tempo, né? E o Carlos perguntando aqui, ó, me tira uma dúvida se possível, aquela conversa que se pode investir com R$ 30, é verdade ou é mito?
Então eu já te mostrei aqui um exemplo de um fundo imobiliário hoje que você consegue comprar com menos de R$ 10, né? Então é possível investir com pouco dinheiro? Sim, tá bom? Até recomendo que você comece sempre aos poucos, né? Não vai colocar todo o seu dinheiro em apenas um ativo, mas esse hábito de poupar e investir todos os meses vai te levar para o sucesso, para uma aposentadoria mais tranquila, né? E aí eu já pego aqui uma pergunta do Guilherme José, que é muito legal, e eu trouxe uma planilha para a gente simular junto com ele, tá? Ele disse que tem 22 anos e está pretendendo investir R$ 600 por mês. Já vou te mostrar quanto que isso vai garantir para ele no futuro, você vai ficar assustado. Então, sobre os melhores FIIs para começar a investir em 2023, já comentamos um pouco sobre isso, e também uma estratégia de investimentos, já comentei também. A diversificação é lei, não compre apenas fundos imobiliários. Mas vamos lá, nessa planilha que eu tenho aqui, a gente vai simular esses R$ 600 investidos por mês que o nosso amigo Guilherme está querendo fazer. Olha que impacto impressionante, tá? Em 30 anos, o Guilherme vai ter mais de R$ 2 milhões. R$ 2.095.000. É muito bom, não é? Vou deixar essa planilha aqui também para você fazer o download gratuito e fazer as suas simulações. E essa planilha também tem outros recursos que a gente pode ir mudando, né? Por exemplo, a gente pode mudar aqui o prazo, né? Ao invés de 30 anos, 10 anos, 138 mil, né? O impacto é muito menor, mas a gente tem que pensar que é uma construção de patrimônio. E, obviamente, quem tiver mais dinheiro para investir todos os meses vai ter um retorno, um patrimônio maior ali no futuro. E aqui fica essa lição legal também, né? Nessa outra coluna aqui embaixo, a gente consegue ver que com um patrimônio, por exemplo, de 345 mil, gera uma renda passiva de mais ou menos R$ 3.500, né? Então, faça as suas simulações aqui. Eu coloquei uma rentabilidade de 1% ao mês. A gente poderia mudar, né? Poderia colocar aqui menos, por exemplo, ó, 10% ao ano, seria 0,79 ao mês. Se for 15% ao ano, 1,71. Você pode fazer as suas simulações aqui. E uma dica também que eu dou é você sempre aumentar os seus aportes, né, com a inflação do ano. Então, por exemplo, se a inflação foi 6% no último ano, R$ 90, eu recomendaria que você aumentasse o seu aporte no ano seguinte. Então, por exemplo, nosso amigo aqui que tem R$ 600. No ano que vem, ao invés de R$ 600, coloque 636 para você se proteger do aumento excessivo da inflação, tá bom? É uma dica muito importante e nessa planilha aqui também tem uma outra lição muito importante. Se você tiver um aporte rápido, né, ali no primeiro mês, por exemplo, quem tiver já R$ 20 mil para investir logo de cara, mais os R$ 600 por mês, em 10 anos, aqui ó, vai ter R$ 235 mil. Bem mais do que quem não começar com nada, né? Por isso, a urgência. Comece rápido a investir, comece a criar o seu plano de aposentadoria financeira e eu posso te ajudar por aqui. Esse link aqui na descrição, então, você pega essa planilha gratuita e começaremos aí uma nova jornada juntos, rumo à sua aposentadoria, rumo a viver de renda com os investimentos certos. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao time, ao canal Lucro FC.